Hoje a gente vai falar sobre os algarismos significativos, que é um tema que é muito importante para que o radiologista decida qual é a melhor forma dele informar as medidas nos laudos radiológicos. Bom, a definição de algarismos significativos são os dígitos de uma medida que contribuem para a precisão do valor. Ficou complicado? Mas é bem simples. Por exemplo, se a gente coloca o número 5, ele tem só um algarismo significativo. Se eu já coloco 5,2, ele tem dois algarismos significativos. Se eu coloco 5,27, ele tem três algarismos significativos. O que isso quer dizer? Que o quanto maior o número de algarismos significativos, maior a precisão da medida. Então, se eu coloco 5,2, é porque eu quero dizer que é importante essa medida ter 0,2 centímetros a mais que essa. Da mesma forma, se eu escolho colocar três algarismos significativos, é porque eu acho que é importante uma diferença de 0,07 ou 0,27. Então, quanto mais algarismos, mais a medida é precisa. E quando a gente fala de ordem de grandeza, o que isso significa? Ordem de grandeza é aquela potência de base 10 com expoente que possui o valor mais próximo da grandeza observada. Bom, antes da gente continuar, para quem não me conhece, eu sou Patrícia Martins, criadora do site de ensino em radiologia musculoesquelética, mskrad.com.br, que está com uma nova configuração e com muitas novidades, uma parte educacional em que você vai encontrar cursos, livros digitais, videoaulas e lives, além do canal do YouTube. E você sabia que a maioria das pessoas que assistem os vídeos no YouTube não se inscreve no canal? Só que se inscrever no canal faz muita diferença para mais pessoas verem esse conteúdo. Então, para não esquecer, já se inscreve agora, deixa o seu joinha e vamos continuar aqui com o conteúdo. Então, quando a gente fala de distância, a gente usa como referência a grandeza metro. E aí, qual é a diferença entre centímetro, milímetro e quilômetro, por exemplo? É que o centímetro, ele é 10 elevado a menos 2 do metro. O milímetro, 10 elevado a menos 3 do metro. E quilômetro, 10 elevado a 3, né? 10 elevado ao cubo. E é isso que serve de base para a conversão das medidas, né? Porque 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. 1 metro já equivale a 100 centímetros. 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Então, a gente vai sempre escolher aquela medida, né, aquela ordem de grandeza, que é mais próxima da medida que a gente está escolhendo, né, colocar para não ficar aquele número enorme. Então, se eu resolvo dizer qual é a medida de uma estrada, né, qual é a distância de uma cidade até a outra, se a estrada for muito grande, eu vou colocar em quilômetros. Aí eu tanto posso escolher, só me importa um algarismo significativo, 5 quilômetros está ok, ou para mim é importante colocar o 0,8, o 0,6 para dizer também que existem mais alguns metros. Quando a gente está falando de medida de lesão, como as lesões são menores, a gente geralmente vai escolher duas ordens de grandeza, o milímetro e o centímetro, sabendo que 20 milímetros equivale a 2 centímetros, né? O milímetro a gente multiplica por 10. E aí, o que isso tem a ver com os algarismos significativos? É que quando eu escolho falar 20 milímetros, eu quero dizer que faz diferença uma medida ser 20, ser 25, ser 28. Por isso que eu escolhi essa medida em milímetro, eu quero esse grau de precisão. Já se eu escolho 2 centímetros, que a rigor seria a mesma coisa, mas eu estou querendo dizer que para mim o que é mais importante? A diferença se é 2, se é 3, se é 4. O número entre o 2 e 3 já não faz tanta diferença. Agora, se eu já coloco uma vírgula, né, eu coloco 2,0, eu já estou querendo dizer que não faz diferença. Eu não preciso saber só que mudou de 2 para 3. Faz diferença mudar 2,0 para 2,5 para 2,8. Então, se eu colocar dois algarismos significativos, eu estou dando a mesma significância dos milímetros. Faz diferença esse 0, alguma coisa. Já se eu coloco 0,5 nos milímetros, eu estou querendo uma precisão maior ainda. Eu estou dizendo que não faz diferença eu saber não só se é 20 milímetros ou 2 centímetros, mas faz diferença eu saber se existe meio milímetro a mais, 0,6 milímetros a mais, 0,8 milímetros a mais. E se eu coloco quatro algarismos significativos, né, quer dizer, duas casas decimais, eu estou colocando que o meu grau de precisão é ainda maior. Eu estou colocando que tem duas casas decimais. Então, não faz só a diferença se a lesão mede 20,5 ou 20,8. Faz diferença se ela mede 20,84, 85. Então, qual é a aplicação prática disso? E quando a gente faz uma medida, né, no dia a dia, no sistema de PACS, né, que é o que se faz hoje em dia, a gente está
tendo que levar em consideração a ordem de grandeza e qual é a sensibilidade do cursor, né? Porque dependendo do que a gente está medindo, às vezes a gente mexe o mouse um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, a medida já muda bastante. E essa medida do aparelho, ela tanto pode vir em milímetros, como ela pode vir em centímetros, ela pode vir com uma casa decimal, com duas casas decimais, vai depender do grau de precisão que esse aparelho foi configurado. E como essas medidas são feitas manualmente, ela tem aquele problema da variabilidade intra-observador, né? Quem já não mediu uma lesão e logo em seguida mediu de novo e deu outra medida? Porque se você inclina a reta um pouquinho, você já pode ter uma diferença significativa nas medidas. Então, por exemplo, essa lesão aqui foi medida, né, hipoteticamente, como 5,6 por 2,3 centímetros. Aí o paciente fez um exame posteriormente, um controle evolutivo, e vamos imaginar que esse foi o controle e a lesão está exatamente igual. Só que a pessoa que mediu no controle, ela pode medir um pouquinho diferente. Se inclinar a reta um pouquinho, você já pode dar uma diferença, por exemplo, do 5,6 para 5,8, 2,3 pode virar 2,4, ou até mais do que isso. Então, nesse caso, né, do exemplo, vamos supor que a medida deu uma diferença de 0,2 para 0,1. Essa lesão aumentou ou não? Então, fica mais fácil do médico assistente ver que, na verdade, foi muito pouco. E se a gente usar aquele critério do arredondamento, e o arredondamento dos números é aquela técnica da gente aproximar o número eliminando a casa decimal que a gente acha que não é importante para o entendimento do valor. Por convenção, quando o número é menor que 5, a gente não altera, né? Ele continua o mesmo número. E quando ele é igual ou maior que 5, aí a gente aumenta um número. Então, usando como exemplo esse caso, que tem uma diferença de 0,2 por 0,1, vamos supor que eu queira tirar uma casa decimal, né? Então, como ele só tem só uma, eu tirando a casa decimal, não vai ter casa decimal nenhuma. Então, o que que vai acontecer nesse caso? O 5,6 vai ser arredondado para 6 e o 2,3 vai ser arredondado para 2. Só que essa outra medida, se eu arredondar, vai ser a mesma coisa, porque o 5,8 também vai ser arredondado para 6, o 2,4 também vai ser arredondado para 2. Então, é mais fácil, né, do médico, assim, só com uma olhada, ele já ficar com aquela ideia que talvez a lesão realmente não tenha aumentado e seja só uma diferença de uma medida para outra. Fica mais fácil visualmente, né, ele ter esse entendimento. Já se eu coloco essa medida em milímetro e com duas casas decimais, se eu quiser simplesmente não, quero tirar uma casa decimal, como eu fiz daquele outro caso, e arredondar, os números vão continuar diferentes, porque os 56,79 vai virar 56,8, 23,78 vai virar 23,8, e a outra medida do exame de controle também vai ficar muito diferente. Então, mesmo que a diferença ainda seja muito pequena, visualmente parece que aumentou, né? Você vê que a ideia que a pessoa vai ter é, não aumentou de 56 para 58, aumentou de 23 para 24. E se for arredondar mais, também vai continuar a medida dando maior. Então, talvez esse entendimento de que a lesão, na verdade, está igual, não seja tão fácil, né? Parece que a lesão aumentou mais do que ela realmente aumentou a pessoa numa análise rápida, que é o que a gente vê acontecer muito hoje em dia. Bom, então usando esse raciocínio, né, de quanto maior o número de casas decimais, maior a precisão. Se você está colocando em milímetros, tem maior precisão do que quando você está colocando em centímetros. O que que é o recomendado nos exames musculoesqueléticos? Se você escolhe colocar a medida em milímetro, o ideal é que o milímetro nos exames musculoesqueléticos não tenha casa decimal e que você use em situações específicas. Por exemplo, quando a medida é muito pequenininha e quando a medida ela já está mais consagrada na literatura em milímetros. Por exemplo, degrau articular, que é uma medida muito pequenininha, né? Degrau articular geralmente é 1 milímetro, 2 milímetros. E a medida TTGT, né, antigo TAGT, que também o padrão que a gente via na literatura como valor normal é em milímetro. Nessas medidas, ok, colocar milímetro, medidas muito pequenininhas e medidas que a gente vê os valores normais da literatura mais comumente em milímetros. Mas na grande maioria das lesões, o recomendado é a gente usar centímetro, porque ele já dá um grau de precisão um pouco menor do que o milímetro, e usar até uma casa decimal. Então, a gente colocar 1 centímetro, por exemplo, sem casa decimal nenhuma, para as lesões que não têm muita importância. Já nas lesões que faz diferença, por exemplo, uma pequena lesão sólida, que pode ser uma lesão suspeita, por exemplo, o sinóvio sarcoma, que começa pequenininho. Faz diferença você acompanhar esse aumento dele, né, em relação a uma casa decimal. Faz diferença se, por exemplo, uma lesão de 2 centímetros, se ela passou para 3,
Isso quer dizer que ela aumentou 50%, então isso é uma coisa importante. Então, esse decimal vai fazer diferença para a gente ir acompanhando se a lesão está com 2, passou para 2,5, passou para 3, passou para 3,8, então isso faz diferença. Então, esse aqui, por exemplo, é um caso de um cistinho sinovial, um cisto gânglio, que não é uma lesão muito significativa, não é uma lesão maligna, é um achado. Você pode colocar uma imagem cística com cerca de 1 centímetro, aproximadamente 1 centímetro. Não faz tanta diferença se essa lesão mede 1,1, 1,2, 1,3, porque está ali em torno de 1. É preferível do que eu colocar que a lesão mede 10,37, porque mesmo que no cursor tenha dado isso, é um grau de detalhe que você não precisa para um cistinho sinovial, para um cistinho gânglio inofensivo. Já estou lidando com uma lesão sólida, que pode ser uma lesão maligna, que pode ser uma lesão com indicação cirúrgica, se ela crescer, que eu preciso saber se existe um crescimento, eu preciso saber se a lesão está estável. A gente tem que, primeiro, usar de duas regras para garantir o que é o mais importante das medidas: a precisão e a reprodutibilidade, né? Precisão para eu ter uma medida correta e a reprodutibilidade, porque o ideal é, se eu medir essa lesão em outro momento, ou se uma outra pessoa medir, ou trabalhando na mesma clínica, ou de outra instituição, mas pessoas diferentes, momentos diferentes, vão conseguir chegar à mesma medida. Então, existem duas regras básicas, que é sempre dar zoom e fazer as medidas no eixo ortogonal da lesão. Então, se eu vou fazer esse aqui, que é o maior eixo longitudinal, se eu for medir o eixo transverso, eu tenho que fazer a 90 graus, eu tenho que evitar aquelas medidas inclinadas, né? Aquelas medidas naquelas diagonais da cabeça da pessoa, porque cada pessoa vai poder fazer uma diagonal diferente. Então, eu sempre tenho que escolher o maior eixo da lesão, fazer uma reta e depois sempre manter 90 graus entre uma medida para outra, para ficar reprodutível. Então, nesse caso, vale a pena colocar uma casa decimal, dizer se a medida tem 2,0 para 1,7, porque num controle evolutivo vou poder acompanhar, não, um exame em 6 meses está 2,2 para 1,8, já fica meio cabreiro, pô, será que aumentou? Será que é uma diferença interobservador? Mas aí no terceiro exame, está 2,7 para 2, opa, essa lesão provavelmente está crescendo, então você já dá um sinal de que essa lesão provavelmente vai ser uma lesão que vai precisar ser ressecada. Bom, então, em resumo, a forma que a gente escolhe informar uma medida está relacionada ao grau de precisão que a gente acha significativo. Então, a gente tem que ter muita atenção e escolher com sabedoria.